Sim, uma tier list de quem presta menos nesse mangá de gente que não vale nada. Berserk é um mangá que tem maldade pra dar e vender, tem maldade sendo feita por vilão, por mocinho, por safado, por inocente, poucos valem alguma coisa. E obviamente existem muitas preconcepções sobre essas malvadezas, mas a realidade pode não ser da maneira que as pessoas pensam. Então essa aqui vai ser um ranking sem clubismo, seguindo a ética e o senso comum para definir de uma vez por todas quem é o caba mais mal desse tal de Berk. A única regra é que precisa ser um personagem que tenha o mínimo de relevância e ações na história. Eu não quero ter que falar da apóstola que matou o Corcus pra baixo de relevância no mangá. E eu também vou fazer por ordem de aparição, e os tiers vão ser tipo só normais, A, B, C, D, porque não tem que ter muita gracinha aqui pra gente logo começar logo. O Barão Cobra, o primeiro vilão da série, ou o guarda-serpente de Sense Fortress, é o barão que atormenta uma cidade, fazendo eles sacrificarem suas crianças para ele comer, além dos homens dele ficarem aloprando as pessoas aleatoriamente pela cidade. E quando ele ataca a cidade, à procura do espadachim negro, ele mata todos que encontra, queima as casas, além de fazer isso com essa pobre criancinha aqui. Em qualquer outra série, ele seria o próprio demônio, o bicho-papão. Mas Berserk é a história de bicho-papão que come bicho-papão. Então, sendo sincero, eu acho que ele é um rank B. Porque querendo ou não, ele vive de modo até que civilizado. Ele só ataca quem ofende ele constrói relações públicas, normalmente ele come carne humana bem preparada numa mesa de jantar, numa vibe meio Denethor, guardião da cidade, sabe? Ele nem foi mostrado comendo alguém sem consentimento no sentido bíblico, então ele fez coisas muito detestáveis, mas é claramente um ser negociável. O Conde. O Conde é o principal antagonista do arco do Espadachim Negro e a principal maldade dele é caçar hereges, logo, claramente não é maligno, Deus Vult. Brincadeira, na verdade ele caçar hereges é uma desculpa para ele torturá-los e depois comê-los. E com caçar hereges eu quero dizer apontar pessoas inocentes como hereges, o que piora um pouquinho a situação. E ele faz tudo porque no passado ele viu a esposa dele num bacanal ao qual ele não foi convidado, ao contrário do João na música Vira Vira. Mas o Conde, apesar de ter desfigurado o pobre Vargas e ter traumatizado o Rickert, ele perde uns pontos de maldade por ele amar muito a filha dele de verdade e não conseguir sacrificar ela pelo próprio bem, antes dele mesmo morrer. Então, por ele ter alguma humanidade, ele cai no rank C, infelizmente. Gambino. Muitos colocariam o Donovan na lista pela maldade dele contra o Guts ser mais direta, mas eu acho que ele é um mal menor, me perdoem fãs de The Witcher. O verdadeiro vilão da infância do Guts é o pai adotivo dele, porque se não fosse por ele ter vendido o Guts por uma noite, o Donovan talvez nem teria feito nada. Ele é um sujeito de princípios horríveis, mas princípios. Vender foi a maior maldade, mas ele fez o resto também, como matar mal, levar ele pro campo de batalha com apenas 5 anos e ser, em geral, a pior figura paterna da história, tratando melhor um cachorro do que o Guts na frente do Guts e depois chutando o pobre do cachorro. Bicho é mal mesmo, rank C. O Conde jamais faria essas coisas com a filha dele, mas, pra ser justo, o Gambino também jamais torturaria tantas pessoas assim de tantas maneiras horríveis desse jeito e comeria elas depois. Então eu acho que é um empate. Conde Julius barra Rainha de Midland barra Homem Cabeça de Ovo. Esses três aqui fazem parte da mesma trama, então vou falar deles de uma vez. Enquanto o Griffith tentava subir na vida, esses três estavam como os vilões de desenhos animados tentando puxar o carpete debaixo dos pés dele. Primeiro foi o Conde Julius, que pediu ajuda ao Cabeça de Ovo para envenenar o Griffith porque ele odeia pobre, mas acaba saindo pela culatra e o Conde Julius é assassinado junto de seu filho por um certo alguém. Depois a rainha que estava traindo o rei com o Julius tenta vingança, mas o Griffith antecipa a tentativa de assassinato dela e mata ela junto de todos os seus opositores, e ele consegue fazer isso por chantagear o Cabeça de Ovo sequestrando a filha dele, e desde então ele se tornou um dos maiores babadores de ovo do Griffith, como se ele estivesse sofrendo uma síndrome de Estocolmo no lugar da filha. Cara, eu tô começando a achar que o mais mal dessa parte é o Griffith. Enfim, querendo ou não, todas as maldades deles são bem humanas, assim, influenciadas por sentimentos como ódio, amor e sede de poder, então todos eles são superados em malvadeza pelo Griffith. Rank D pros três. Adon e Pidiri. Isso aqui é basicamente uma menção horrorosa pro Adon, o machista que a Casca luta e o Sugar Daddy do Griffith, que servem de adversários durante a Guerra dos 100 Anos. A maior maldade do velho é ser um pedo e querer do Griffith ser o brinquedinho pessoal dele, e a maior maldade do Adon é enviar 100 homens atrás do Guts e ser machista demais com a Casca. Rank C e D, respectivamente. Só em Berserk que ser atraído por criança te dá apenas um rank C em maldade, mano. Que mangá maldito. Depois que o Griffith fez o que fez com a princesa
casa e é pego no flagra pela empregada, parece até roteiro de novela do SBT, o rei decide punir o Griffith pessoalmente, pois assim como o conde, ele amava demais a sua filha. O problema é que ele amava demais mesmo, e tenta atacar a filha dele tomado pela inveja pelo ato que o Griffith fez com ela. Só que obviamente ela passa a odiar ele e ele acaba ficando cada vez mais decadente, murcho e podre depois disso. Considerando que ele torturou o Griffith tão terrivelmente durante aquele ano e possui uma mente tão perturbada sendo o rei de um país inteiro, eu acho que ele é rank C pelo menos. Pra falar a verdade, eu acho que ele ganhou mais pontos por ser rei mesmo, morte à coroa, Weevil. Durante o resgate do Griffith, aparecem muitos antagonistas como o Carrasco, os Bakiracas e o rei, mas sem dúvida o maior dos inimigos é o Weevil, que até hoje um dos apóstolos mais cruéis da história. Só dele ser dublado pelo mesmo cara que faz a voz do Bug já diz muito sobre a malvadeza dele. Na verdade não diz. Weevil é apresentado num ato provavelmente não consensual com uma mulher. O primeiro ato dele na caçada ao Griffith é matar, queimar e estuprar uma família inteira e usar os corpos empalados deles para atacar o Guts, e tenta por fim violar a Casca e ser cruel até com os próprios homens. Na minha opinião, ele é sem dúvida rank A em maldade. Ele só não é rank S, pois a maldade dele, apesar de serem muitas e muito más mesmo, falta a ambição e a perspectiva para fazer algo realmente muito mal mesmo em uma grande escala, que seria realmente o ponto do rank S, Zod. E quem mata o Weevil é o próprio Zod, que apesar de ser um dos maiores antagonistas da história, ele não é tão malvado. Ele está longe de cometer atrocidades que os outros apóstolos cometem, porque o prazer dele mesmo não está na carne, e sim no próprio ato de lutar. E por isso ele só mata soldados e pessoas que o desafiam. Claro que homens adultos são como bebês para ele, e ele gosta de cometer esses massacres, mas por ele ajudar o Guts em ocasiões diferentes, além de se mostrar bem justo sobre suas batalhas, um excelente rank sem maldade na minha opinião. Griffith. Finalmente chegamos nele, o homem, a lenda, com certeza o maior vilão da história, mas será que a vilanice dele é o suficiente para essa lista que tenta ignorar a construção da narrativa e apenas segue uma moralidade conservadora? Bem, ele ainda é bem ruim na verdade. Antes mesmo de se tornar um demônio, o Griffith já fazia coisas moralmente questionáveis, como vender o próprio corpo e o de outras pessoas, assassinato e conspiração. Mas claro que muitos desses atos são justificáveis, porque geralmente ele estava apenas respondendo ao mundo cruel em volta dele. E mesmo assim, ele sempre parece gostar do mal que ele faz. Claro que o que mais importa aqui é o eclipse, onde ele permitiu o assassinato de dezenas das pessoas que mais confiavam nele no mundo todo. Pessoas que só tinham Griffith como sol em suas vidas. Mas pro Griffith, nenhuma dessas pessoas importava de verdade para ele em um nível pessoal. Ele não as conhecia de verdade, apenas o suficiente para cativá-las. Claro, com exceção do Guts, que era a única pessoa que ele tinha qualquer sentimento. Corcus, Pippin, Casca, Judô poderiam simplesmente não estarem presentes no eclipse, que nada mudaria. Ele se tornaria o príncipe das trevas de qualquer jeito. Na cabeça dele, todo o dever do bando era se sacrificar pelo sonho dele de qualquer forma. Então não importava ao certo as pessoas específicas que estivessem presentes, apenas que fosse o bando do Falcão. Talvez a presença da Casca fosse importante para machucar mais o Guts. A única maldade dele na série toda, que não foi planejada e é incentivada apenas pelos sentimentos dele, é o que ele fez com a Casca no eclipse. Claro que o ato gerou consequências que afetaram o Griffith depois e todo mundo, mas naquele momento era apenas um ato de vingança pro Guts ter tomado tudo dele. Então ele tomaria tudo de volta. E o Guts morreu pro Griffith no momento que ele disse que o sacrificava. Desde então, ele não se importa mais com ele. E desde que ele reencarnou como Griffith, parece estar manipulando toda a humanidade a pensar que ele é o seu único salvador. Mas como a gente não tem um desfecho disso, não dá pra afirmar o quão mal é esse plano final. E com tudo isso, o Griffith merece a posição do rank mas ele vai ficar na janelinha, tá? Mas Ororococa, ele é o Griffith, o pior de todos, os mais mal, o mais FBP da história. Como ele pode nem merecer o rank S em maldade? E o sumiço de Alfheim, hein? E a união dos mundos? E o sequestro da Casca, nada disso conta? Você tem que entender que a régua de maldade aqui é muito alta. E muitas das piores coisas que o Griffith fez são coisas que os outros apóstolos também fizeram e fazem com muito mais frequência e vontade de fazer.
fazer. O Griffith é muito metódico na maldade dele, que querendo ou não, só são tão ruins porque acompanhamos elas da perspectiva do Gustavo, que foi quem sofreu elas em primeira mão. Mas todo apóstolo traiu pessoas que confiavam neles e sacrificou essas pessoas que eles amavam. E por ele ser um membro alto da mão de Deus, tem muita coisa que não dá pra saber se ele fez porque foi planejado, porque ele sabia o que ia acontecer, se foi de propósito ou não, ou se só aconteceu. Ele não causa mortes de inocentes diretamente, geralmente elas são apenas resultados de algumas atitudes dele. Não dá pra imaginar ele cometendo os atos que o Evil comete tão casualmente, mas ele possui aquela ambição que faltava no Evil. Então o Rank S tá guardado pra quem consegue ter tanto aquela maldade casual e aquela ambição de fazer mais. E o Griffith tem a ambição, mas lhe falta essa maldade casual de pisar em fetos abortados e colocar eles para adoçar a Pepsi Cola, tá entendendo? Ou eu não fui claro? Mão de Deus. Eu acho que não faz sentido falar do Void, Ibik, Conrad e Islam separadamente, porque a gente não conhece eles o suficiente. Mas só por eles serem a mão de Deus, já coloca eles no Rank S pela soma dos fatores, já que toda maldade que acontece em relação aos apóstolos é da vontade e da graça deles. Cada sacrifício, cada massacre, tudo na conta deles. O Griffith só tá um rank abaixo porque podemos julgar as atitudes dele mais claramente e, querendo ou não, ele tá fazendo os apóstolos não cometerem tantos crimes assim durante o reinado dele, o que por enquanto pode ajudar a limpar um pouco mais a barra dele aí também, pessoalmente. Mas os outros apóstolos já não dá pra saber absolutamente nada sobre as atitudes deles, mas com certeza que as coisas que eles planejam acontecer são 100% culpa deles. Eles sim, dá pra gente dizer que sabem mesmo o que tá acontecendo. Rosine, o maior crime dela foi influenciar a batalha da Moonlight Butterfly no Dark Souls 1. Mas fora isso, ela sacrificou seus próprios pais, ajudou no assassinato do Bando do Falcão, sequestrou 1000 crianças antes de deixar essa empresa acabar, matou os pais das crianças, o gado e os cachorros delas, levando provavelmente centenas de povoados à pobreza. As crianças que ela capturava, ela colocava em casulos bizarros onde elas viravam monstros insetos infantis, tentou manipular a melhor amiga dela e cometeu muitos atentados ao pudor. Não se engane com as ideias inocentes dela. Ela sabia o que estava fazendo, viu? E gostava de fazer. E só considerando a quantidade enorme de crianças que ela sequestrou, pelo simples fato de que aparentemente cada elfozinho daqueles era uma criança individual, e considerando as pessoas que ela escravizou diretamente, Rank S, na minha humilde opinião, pelo fato de que o alvo prioritário na maldade dela, querendo ou não, era as crianças. Cuide das criancinhas, alguém pense nas criancinhas. Farnese, sim, a Farnese merece um espaço nessa lista, porque ela era bem doidinha da cabeça mesmo. O Serpicão é de boa, não vai entrar. Ela não está nessa lista aqui pela luxúria e sadismo dela, pois isso era algo que machucava apenas ela e a sua própria fé, mas agora a caçada dela a hereges para ela satisfazer a sua piromania é algo bem mal sim. Ainda mais levando em consideração que nessa ela fez o Serpicão, meu irmão dela, ter que queimar a própria mãe. Mas como ela só queimava quem deixavam ela queimar e com o tempo ela foi se curando disso, acho que ela é só um rank D mesmo. Bispo Mosgus. Mosgus é um dos maiores monstros desse mangá, tanto que muitos acham que ele é um apóstolo. Spoilers. Ele não é. Ele é apenas um homem com uma cabeça ridiculamente quadrada. E muito sádico, diga-se de passagem, que usa sua fé para justificar seus atos. Que ele tem um grande temperamento e uma força diabólica, esmagando a cabeça de um homem com um livro na sua apresentação. Ele torturou veementemente centenas de pessoas, quem sabe até milhares aos longos dos anos. Nível Griffith de tortura que essas pessoas sofreram, para deixar claro, para pessoas que roubaram pão, ou cometeram adultério, ou fizeram algum pecado desse nível. O cara é tão malvado na pregação que ele conseguiu arrancar a crente de dentro da Farnese. E olha que ela já era maluca e inclinada para essa vibe meio Opus Dei, e ele conseguiu arruinar a fé dela naquela crença, mano. Claro que a tortura é algo que vai aproximar as pessoas da fé na cabeça dele, mas o ponto é que ele gosta de torturar também. Mas ele ainda tem meio que um lado humano ali, mais ou menos. Ele se importa muito com seus discípulos. Claro que ele transforma eles na tropa da tortura imediata, mas ele realmente
amava eles, mais ou menos. Além de muitas das atitudes dele durante o arco, eram meio que pra impedir o mal maior, só que ele tava fazendo a coisa que na verdade iria fazer o mal maior acontecer, simplesmente pelo fato de que ele não sabia o que fazer de fato, que ele tava sendo manipulado. Enfim, mesmo que ele tivesse fazendo o contrário sem saber. Um rank A em maldade pela boa vontade dele e por ele nunca ter sacrificado ninguém, querendo ou não. Guts. Depois da luta contra o Mosgos, o foco do mangá deixa de ser grandes batalhas para se tornar batalhas internas. E o Guts realmente comete algumas atitudes questionáveis, para dizer o mínimo. Bom, ele comete alguns crimes bem ruins mesmo. Satisfeito? Na Era de Ouro, o Guts trabalha como assassino pro Griffith, até matando uma criança no processo. Claro que não estava planejado dele fazer isso, mas é depois da Era de Ouro que ele começa a se perder. Mas em geral, muito do que torna ele mal é só a má atitude dele envolvendo pessoas, o que é compreensível. Além do sadismo dele ao lidar com os apóstolos, o que também não é culpa de ninguém. A parte sombria dele só se torna um problema quando ela literalmente começa a se manifestar na forma de uma fera. E é aí que se revelam seus pensamentos mais sombrios, que giram em torno de abandonar tudo por vingança e, pior, pensamentos dele mesmo atacar a Casca sexualmente, assim como o Griffith fez, algo que ele faz quando é tomado pela fera, e desde então a Casca deixa de confiar nele completamente, o que torna impossível a tarefa de levar ela até Alfenheim. Então o Guts precisa confiar em seus novos amigos e acaba se curando aos poucos na jornada, até o último ponto da história pelo menos. Guts fez sim coisas ruins, mas nada muito grave, por ele não ter feito os piores atos na própria vontade, mas ele merece um rank C só pela completa ideia errada, né? Grumbeld, não gosto dele, rank A. Sério, por que o Miura fez uma novel sobre esse cara aqui, mano? Esse apóstolo. Por que ele não gastou esse tempo desenhando 100 tirinhas chibi sobre a Shirk sendo ela mesma, não fazendo mais nada? Eu iria gostar mais. Ou talvez fazer mais capítulos de Berserk. Então também seria legal. Imperador Ganishka. Durante o arco Falcão Milenar, o Griffith meio que vira mais ou menos o protagonista, e toda a campanha dele é lutando contra a invasão dos Kushians lideradas pelo Imperador Ganishka. Ganisha. Ai meu Deus, eu não sei falar o nome dele. O Imperador cresceu num palácio onde traição e assassinato é rotina, tentou ser morto pela própria mãe, teve que matar o pai, o filho dele então tentou matá-lo e ele o sacrificou para virar um apóstolo. Então a mentalidade dele se transformou completamente em volta disso. E ele acreditava que precisava ser um conquistador cruel, que precisa invadir, cometer genocídio, escravizar a todos. E ele fez experimentos em pessoas e usou mulheres grávidas para criar seus monstrinhos, que ele usou para atacar Midna. Ganishka queria superar a mão de Deus e com sua máquina infernal ele se tornou Shiva, perdeu sua sanidade e esmagou seu próprio exército. Com sua morte, ele acabou unindo o mundo imaterial com o mundo material. Se ele não for Rank S, eu não sei o que é. O Deus do Mar. O último grande monstro que o Guts enfrentou no mangá até agora, mas ele não é uma criatura que planeja muito as maldades dele. Ele é mais como um animal que assimila e devora tudo ao seu redor. Antes ele estava selado no fundo de uma ilha, mas depois da conjunção das esferas ele assimilou todas as pessoas transformadas em seus minions. E fez isso com esse pirata também, que não calava a boca durante essa parte da história. Assim, matar todos de uma ilha e substituir eles com uma réplica para atrair mais pessoas é bem do mal, né? Podemos concordar. Mas levando em consideração que ele tem uma rixa com sereias, podemos dizer que ele é muito do mal. Só seres extremamente maléficos conseguem machucar sereias. I just wanna be part of your skibidi. Eu tô meio confuso sendo se eu boto ele no rank S ou no rank A, porque querendo ou não, ele não parece ser um ser de grandes intenções assim, mas eu acho que talvez ele seja rank S pelo simples fato que se o Guts não tivesse cortado o coração dele ali, ele ia continuar expandindo a sua influência, dominando mais pessoas, a substituindo, transformando ela em seus escravos e tudo mais, o que é bem maligno no meu livro. Mas se você está acompanhando os semanais de Berserk aí, né, que saem toda semana, você sabe que existe um local faltando nessa lista ainda, o vilão que está acabando com tudo no momento do mangá. Não preciso nem falar, todos sabem, todos conhecem ele, o Shinnok. Ele simplesmente merece ficar no topo dessa lista aqui, sem dúvida alguma. Nem preciso passar os feitos dele, o cara é só dessa maneira de tão maligno. Eu vou passar esse Deus do Mar aqui pra puar mesmo e é isso aí, tá ligado? Mudei de ideia. Enfim, ficou assim a tier list, é uma tier list bem maligna mesmo. Se você concorda, discorda de alguma coisa, sinta-se à vontade aí de colocar nos comentários, fale aí quem faltou nessa lista aqui. Em geral, quem faltou é porque eu sinto que não tem tanta relevância pra eu não ter lembrado, né? E acontece, simples assim. Então, por favor, não se esqueça de colocar nos comentários.
comentários, enfim. Além disso, hype o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e segue junto aí para mais conteúdos. E se você puder, por favor, faça como o Sans e se torne um membro do nosso canal e receba o conteúdo adiantadamente às vezes. E é isso aí, tá ligado? Tamo junto.